Olá, eu sou António Carapinheira, tenho 58 anos, sou de Sarrazola e estou no Caras de Cacia. A minha infância foi passada de uma forma muito feliz, à imagem de todas as outras crianças que viviam em Sarrazola, os meus amigos. Basicamente, os meus pais eram comerciantes e trabalhavam na loja, mercearia. Antigamente não havia redes sociais e, portanto, as lojas, as tabernas, eram o ponto de encontro das pessoas. No fundo, ao irem às mercearias, acabavam por conviver, passar algum tempo das suas vidas e partilhar momentos das suas vidas também em conjunto. E, portanto, diria-se que os tanques, onde as pessoas lavavam roupa, e também as mercearias e tabernas, eram o ponto de encontro na altura, estamos a falar nos anos 70. E, portanto, uma infância muito feliz, como eu disse, passada na rua, na brincadeira. Eu andei na Menina Micas durante os 4 anos, até à 4ª classe, 4º ano agora, com os meus amigos também aqui de Cacia. E depois, no final de cada dia de aulas, era o Largo de São Bartolomeu, onde nós brincávamos, só que havia um problema, não havia muitas condições. O futebol anárquico, o futebol de rua é exatamente isso, dependendo do número de atletas, crianças, de espaço e de material, que era a bola, havia grandes problemas para poder organizar um jogo, digamos assim. Os vidros também era outro problema, porque de vez em quando partíamos os vidros lá na vizinhança e havia problemas, claro, e de vez em quando havia mesmo, que hoje não há, mas havia mesmo lenha velha e, portanto, a brincadeira era feita com alguma precaução também. Os carros vinham de vez em quando e as motorizadas e, portanto, quando vinham nós quase nem nos arrumávamos, havia ali uma cumplicidade entre quem estava a jogar e quem passava, um respeito mútuo, digamos assim, mas no fundo era um crescer alegre, um crescer verdadeiro, portanto, errando através da adversidade, daquilo que ia acontecendo, de esfolar um joelho, cair, tropeçar, desenrasca-te, levanta-te, e de vez em quando jogava algum mais velho, que também os homens casados muitas vezes juntavam-se à brincadeira, muitas vezes, como eu era mais pequenito, não queriam que eu jogasse, o que é que eu fazia? Pegava na bola e fugia para a minha mãe, ia para dentro da loja e eles iam atrás de mim e tinham que me aceitar, claro, a bola era minha, eu é que mandava, se eu não jogasse, ele levava a bola embora para dentro da loja. E, portanto, hoje essas memórias estão cá sempre presentes e grandes amigos que nós tínhamos, coisas fantásticas que nós passámos na rua, basicamente na rua. O crescimento na loja, juntamente com os meus pais, apesar do meu pai também andar nas terras muitas vezes, também agricultor, eu cresci na loja, na mercearia, a ouvir aquelas conversas que eram muito importantes para o meu crescimento também. Havia, no fundo, eles desabafar, as mulheres, desabafar aquilo que era a vida delas e, portanto, isso para mim foi sempre uma normalidade. Crescer com muita gente à minha volta foi sempre muito bom e ajudou-me no meu crescimento também. Depois disso, o desporto que está sempre aqui de mão dadas na minha vida, como o desporto que havia à Procred. A Procred tinha atletismo, poucos espaços públicos, a não ser a Casa do Povo, que servia para todos os eventos culturais, cinema, teatro, variedades, tudo acontecia na Casa do Povo, inclusivamente as provas de atletismo, onde tiveram aí verdadeiros campeões como a Rosa Mota, e que depois a entrega dos prémios era sempre na Casa do Povo. Era o sítio, o local ideal para todos os acontecimentos que iriam culturais ou desportivos. Também o Salão Paroquial servia de ponto de encontro a todas estas atividades e, portanto, era na nossa infância, basicamente foi isto. O futebol, como não existia futebol de 7,
não existia outras modalidades, apenas onde é agora o parque de estacionamento da Navigator, havia aí 2 campos, onde havia os bailaricos também, portanto esse espaço era reservado para os torneios, que era a responsabilidade do Sr. Fernando Martins, que vinha dos Estados Unidos e trazia toda aquela envolvência para as crianças e jovens, juntamente com o Sr. Ramada, com o professor Figueira, e o Porfírio Ramos, já na altura era o mentor da parte esportiva e cultural aqui em Cacia. E portanto eu cresci também nesse ambiente, não havendo futebol, fui ter que me adaptar a isso, e havia a DGD, na altura, a Direção-Geral de Desportos, em Aveiro tinha uma delegação, e havia uma seleção natural dos melhores miúdos da freguesia que iam prestar provas e depois jogavam na seleção de Aveiro. Era assim feito o recrutamento, um bocado anárquico também, como o futebol que era praticado, era o que era, mas no fundo havia muita felicidade e nós éramos muito felizes, e portanto essa foi a minha parte inicial, a infância basicamente foi aí, até depois surgir uma aventura no Beira-Mar. Depois, como aqui em Cacia não havia secundária, nem segundo e terceiro ciclo, todas as crianças iam ou para a Jogueira ou para Aveiro. Fui estudar juntamente aqui com os meus amigos para a Jogueira, porque era o local mais perto, e surgiu também esta aventura, porque o bichinho do futebol para mim foi sempre algo muito importante na minha vida, demasiadamente importante na minha vida, diria eu. E eu queria muito jogar futebol, e como não havia outra possibilidade, pedi ao meu pai se me deixava ir prestar provas ao Beira-Mar, e ele disse que sim, que eu podia ir, mas que não ia comigo, portanto eu teria que tomar as devidas providências e fazer a minha aventura, e foi. Recordo-me perfeitamente, tinha 12 anos, o Beira-Mar, referência na região, Aveiro, no país também, era um clube que toda a gente adorava aqui na nossa região, e era o símbolo máximo para nós, miúdos. Então pronto, um sábado à tarde eu, comboio, fui a pé até à estação, depois da estação de Aveiro até ao parque fui sem conhecer ninguém, com mochila às costas, no antigo Estado Mário Duarte, e foi a minha primeira aventura. Quando lá cheguei, deparei-me com centenas de crianças para prestar provas, e eu assustei-me, fiquei assustado, porque muitos deles conheciam o professor e o seu peão, o professor Lemos e o peão, eram eles os responsáveis na altura, e era difícil. Nós ali, meia hora, 30 minutos, 15, 20 minutos, não sei, não me recordo, prestar provas e mostrar serviço. Portanto, alguns deles já os conheciam das escolas, e não era o meu caso, e portanto, mas havia ali um pormenor que eu, já nessa altura, com 12 anos, me recordo, que foi: eles passavam atrás dos atletas, alguns, e diziam: olha, no final vai dar o teu nome ali. Mas a mim não me disseram nada, e eu, pronto, olha, fiquei triste. Mas assim, não, também não é em 10 minutos que alguém consegue ver, ou 15 minutos, que tem valor para jogar futebol. É impossível uma criança com 12 anos fazer uma observação tão curta. E pronto, tive coragem, e foi uma pequena omissão. Nem foi mentira, foi omissão. E eu vi para onde é que eles iam, e uma fila, colocou-se lá no balneário e estava a dar o nome. Obviamente que isto fez com que depois, no treino seguinte, porque entretanto muitos já não apareceram lá, no primeiro treino, que também foi na Vista Alegre, treinámos com os juvenis, e aí sim, aí já era mais a sério, e portanto começou tudo a partir daí, porque depois a seleção natural todos queriam ser avançados, todos queriam ser médios, todos queriam ser, e eu fui para uma posição que não havia, fez a esquerda, e portanto talvez essa minha perspicácia levou-me a que tivesse uma carreira na formação. Fiz todo o trajeto da minha formação enquanto ia estudando, no ciclo, e depois na número 1, e mais tarde passei para o liceu, porque eu já queria mudar para desporto, mas fui sempre acompanhando o futebol, aliado também ao ensino, e daí a minha continuação até aos 18 anos, fui fazendo os escalões de formação todos, desde os iniciados, juvenis e júniores, juntamente sempre com a escola, com enorme sucesso, até que depois sim começaram a surgir alguns problemas e outras coisas boas.
Envolvidos estes anos na formação, fiz toda a formação até aos júniores. Qual é o sonho de um adolescente? É subir a profissional no Beira-Mar. Era o meu sonho e o sonho de muitos colegas meus. Tenho excelentes memórias dos campeonatos nacionais, a jogar com o Porto, com o Boa Vista, com o Leixões, nos júniores. Entretanto, também as responsabilidades aumentaram porque eu era capitão de equipa. A partir dos juvenis já comecei a ser capitão de equipa e acrescentaram essas minhas responsabilidades também, grandes amigos. Não tínhamos muitas condições para treinar porque basicamente só treinávamos à terça-feira no parque e à quinta-feira jogávamos por aí nessas equipas com treinos conjuntos, que era assim que se treinava. Mas, no entanto, depois competíamos com equipas como o Porto e Boa Vista, que era muito difícil. Nós não temos essa capacidade de lutar contra os adversários porque as condições de trabalho eram completamente diferentes. Mas o meu sonho, esse sim, realizou-se porque consegui, eu e o Falcão, nesse meu ano, que era o meu colega dos Júniors, subimos esse ano e consegui assinar um contrato profissional de 2 anos e aí foi uma mudança total na minha vida. Passei a viver para o futebol, do futebol, abdiquei de tudo, sonhava com o futebol e, portanto, ser profissional com os meus colegas que eu fui, que só admirava da formação e estar no balneário com eles, grandes craques, que alguns eram, que eu os via na televisão e depois poder partilhar o balneário foi algo que mudou a minha vida. E claro que aí a escola começou a ficar um bocadinho para trás. Se eu até ao 11º ano nunca tinha reprovado, aí o futebol já começou a influenciar negativamente, até pelo cansaço, porque depois, como profissional, comecei a treinar 2 vezes por dia, inclusive tive princípios de podologia, porque uma mudança de 2 treinos por semana para 2 treinos por dia, portanto, podem imaginar a dificuldade que foi na adaptação. Claro que é um processo adaptativo, as coisas vão melhorando. Consegui ser titular ainda alguns jogos, que me apraz, portanto fiquei muito feliz pela oportunidade que o Mister José Domingos e o meu colega e depois adjunto Vítor Urbano foram os meus primeiros treinadores, as oportunidades que me deram juntamente com os meus colegas e foram 2 anos fantásticos na 2ª divisão. Nunca tive o prazer de jogar na Primeira Liga, infelizmente, joguei na 2ª, titular também, conheci muitos estádios, conheci muita gente, muitos amigos e portanto o desporto e particularmente o futebol faz-se muitas amizades e é uma escola da vida e, portanto, esses 2 anos para mim foram algo inesquecível, ainda mais no Beira-Mar, que era o clube de todos nós, crianças e adolescentes, consegui realizar um sonho. Depois, aos 20 anos, tive que cumprir o serviço militar obrigatório, durante 16 meses, estive aqui em Aveiro, mas sim, tive que adaptar a minha vida. Entretanto, o Beira-Mar modificou também a sua política, a maior parte de nós saiu, ficaram muitos poucos atletas nessa altura e veio outra direção, saiu o Engenheiro Pascoal e depois veio o Mano Nunes, penso eu, o Silva Vieira, talvez o Silva Vieira, e aí nós tivemos que sair. Fui convidado para ir para o Alba com o Marques, que era o nosso treinador, levou muitos atletas do Beira-Mar também e ainda fomos para o Campo Antigo. Portanto, para mim, a Albergaria Velha é sempre a minha segunda terra, a minha segunda cidade, a minha segunda casa, porque passei lá também muitos anos da minha vida, diria eu, tantos anos como passei no Beira-Mar e, portanto, a Albergaria Velha para mim também é algo muito importante na minha vida. Estes 16 meses vieram a alterar um bocadinho a minha vida, muitas vezes não poderia treinar, não podia ir aos jogos e, portanto, esta adaptação foi feita de uma forma alicerçada na minha responsabilidade que tinha com a nação, era uma obrigação, não me foi perguntado se eu podia escolher ou não ir, tive mesmo que ir e, portanto, até acho que não aquele tempo todo, mas há alguns meses, principalmente a recruta é importante para os nossos jovens, faz parte do crescimento e da responsabilização na sua vida, não só ter direitos, mas também deveres, e isso tem que ser passado aos jovens e muitas vezes esse esquecimento passa
porque a vida hoje está diferente, está mais facilitada e, portanto, essa escola militar ou outra escola parecida também, num período de tempo, pela responsabilização, diria eu que é importante. Pronto, passado este tempo, quando acabou o serviço militar, eu já estava a jogar no Alba, na terceira divisão, durante 4 anos, sempre ali com aquela situação que eu queria mais o profissionalismo do que propriamente jogar nas terceiras. Hoje é a terceira liga, mas na altura só havia 3 divisões nacionais, primeira, segunda e terceira, e para a altura já era muito importante. No entanto, pelados, poucas estruturas físicas, não havia muitos campos relevados, poucos campos com condições para a prática da modalidade. A adversidade fazia com que o futebol muitas vezes não fosse melhor, obviamente, nem a informação que hoje os treinadores, nem formação têm, desde as escolinhas até ao futebol profissional, hoje conseguem passar aos mais jovens. Nessa altura era mais a experiência de vida, era mais a experiência enquanto ex-atletas que muitas vezes passava essa formação para nós, atletas ainda em desenvolvimento, digamos assim. E, portanto, este caminhar em conjunto, nessa altura ainda dei aulas em albergaria, porque eu tinha, na área do desporto, havia poucos professores e eu aí já comecei a dividir o meu tempo com o ensino e fui dar, nesse ano, em 93, estive a dar aulas na secundária da albergaria, um horário completo, e também já com a ajuda dos meus pais, entretanto, fui alicerçando esta minha vertente do gestor, esta minha vertente do empresário e fui começando a fazer muitas coisas diferentes, sempre com o futebol por perto, que foi, abrimos o Café Bombom, Snack Bar, em 1990, que ainda por cima é a data de nascimento do meu sobrinho afilhado, foi em 1990, o Rafael, e o Marcelo depois nasceu 2 anos depois, e portanto fui começando a dividir o meu tempo com o café, que tinha muito sucesso, era um café procurado por toda a freguesia, ainda hoje infelizmente está encerrado por motivos diferentes, mas estou esperançado que um dia possam reabrir, porque muita gente tem lá histórias de vida, crescimento, namoros, casamentos, divórcios, aconteceu muita coisa naquele espaço e durante muitos anos nós fomos partilhando muitas histórias e, portanto, mais tarde consegui também realizar outro sonho, que foi abrir uma loja de artigos esportivos em Cacia, onde é hoje o Montepio Geral, mas nós estivemos lá durante 20 anos sensivelmente. Foi mais uma experiência enriquecedora. A Playoff foi algo importante na minha vida que surgiu para, no fundo, o desporto estava lá, de uma forma diferente. E eu andei aqui a navegar, a tentar procurar qual era mesmo o meu caminho, qual era o que é que o universo tinha para mim. E, portanto, a loja surgiu dessa forma também assim, desporto, vender artigos esportivos, pessoas, estar à frente de pessoas, de balcões. Depois, mais tarde, abrimos também esta reja. O meu colega e colega no Alba, que era o Vítor Bourgeois, o meu grande amigo, meu irmão mais novo, surgiu o convite, ele veio trabalhar, quis trabalhar comigo e começou como funcionário e depois, mais tarde, passou a meu sócio e abrimos uma empresa, os dois, e portanto foi um caminhar com o Vítor de grandes experiências, de grandes aventuras, porque eu tinha o café com a minha irmã, e isto também só é possível porque eu tinha a colaboração das pessoas que me ajudavam, tinha a Carlinha também que ajudava, a minha companheira de sempre, a minha grande amiga e mulher e namorada, portanto, que me ajudou em todos os momentos da minha vida e, portanto, este caminhar em conjunto só é possível porque à minha volta estão pessoas que permitiram que eu pudesse fazer multi-atividades e, portanto, ter na abertura da loja de Estarreja, que me recorda esta história, o Jardel
sendo ele o melhor artilheiro da Europa, ascensão da carreira, ter na abertura da loja, foram experiências que marcaram também não só a mim, mas também todas as pessoas a quem nós conseguimos proporcionar momentos destes. E depois Cacias, Tarreja, com a loja de desporto, o Café Bombom também com as histórias da nossa terra, com grandes clássicos, grandes jogos, casa cheia, festas de São Bartolomeu, onde nós temos experiências vividas entre todos nós, e hoje vê-los, os mais jovens, hoje já são pais, alguns já são avós, isto é fantástico. Portanto, estas histórias de vida faz sentido eu não as guardar para mim, mas também passar para todos vocês, porque tenho a certeza que muitos de vocês, ao ver este videozinho, vão se rever nesta pequena história que eu quero partilhar com todos vocês. E, portanto, esta minha vida empresarial, esta minha vida também atlética, mas a um nível inferior, porque depois, entretanto, fui para o Marialbas e tive muitas lesões, o meu joelho, fui operado aos ligamentos cruzados, foi difícil, não consegui subir depois em termos de carreira, porque estes problemas físicos vieram travar, de certa forma, a minha vida profissional. Então comecei a olhar um bocadinho para este espaço que me era proporcionado, empresarial e também desportivo, jogar futebol a um nível diferente, mas faltava-me qualquer coisa e, portanto, fazer este caminho todo ia faltar qualquer coisa. Foi feita uma introspeção da minha parte, olhar para dentro de mim e procurar o que é que eu queria para o meu futuro próximo, percebendo que isto era tudo muito importante, mas faltava-me qualquer coisa. E aí é que foi uma mudança radical na minha vida. Entretanto, durante este período de algum sucesso, em termos das lojas, em termos do café, em termos do futebol a um nível inferior, eu era feliz e tinha aqui e acolá momentos muito importantes, mas faltava-me qualquer coisa. E eu olhei para dentro de mim e fiz algo que vou fazendo ao longo da minha vida, de vez em quando fazer alguma introspeção. Eu sou muito crítico de mim mesmo e não preciso que me digam. Eu procuro, e também isso às vezes é um problema para mim, porque tentar fazer sempre tudo e bem é difícil. Eu sou muito exigente e por vezes coloco a fasquia demasiadamente alta e de vez em quando as coisas não correm como eu quero, as expectativas são demasiadamente elevadas e depois não sai como eu quero e fico um bocadito defraudado. E, portanto, este período serviu para eu refletir e procurar novos desafios e vou dizer que foi o maior desafio da minha vida. Quando eu, no período que deveria, e essa é a mensagem que eu vou passando hoje aos meus alunos e atletas, sempre que posso, quando deveria ter aproveitado os meus momentos e conciliar carreiras, não o fiz. Fui unidimensional, só pensei numa única coisa, foi no futebol e desporto, e depois mais tarde vim a perceber que faltava qualquer coisa. E este foi o desafio da minha vida, foi ter ido para a universidade aos 39 anos. Aí sim foi um realizar do maior sonho da minha vida. Eu tinha esse sonho desde sempre, entrar no ensino superior, e nunca tinha conseguido realizar, e tudo tinha servido para me desviar a atenção desse sonho, e consegui nessa altura olhar para isso como definitivo, e foi dos dias mais felizes da minha vida. Claro que para a minha família, para a minha mãe, para o meu pai, para a Carla, para a minha irmã, para os meus sobrinhos, para os meus amigos, foi muito importante verem que era um passo de gigante, e estamos a falar esses passos de gigante, a estudar na Universidade da Maia, a 90 e tal quilómetros de distância, e a fazer este trabalho todo, que era o futebol, o café, a loja, e portanto, eu hoje olho para trás e só é possível ter feito isto, sim, com o meu esforço e sacrifício, mas porque tive uma equipa que me ajudou muito a conseguir, desde logo o Vítor, que me aparou o jogo na loja, que foi prejudicado
pela minha falta de tempo a estar com ele, prejudiquei os negócios por causa disso. A minha irmã, a minha mãe, o meu pai, a Carlinha, que ficava no café para eu poder ir, e portanto foi sempre este caminhar que me alimentou, e as dificuldades que todos estavam a passar para que eu pudesse realizar o meu sonho. Claro, chegar à universidade com colegas de 18 anos, que grande dificuldade, ou não. Eu encarei aquilo como algo natural e normal. Eu fui o primeiro a respeitar os jovens e fazer-me respeitar, e portanto funcionou sempre lindamente, porque ainda hoje eu acho que a minha liberdade termina onde começa a do outro, e nunca ninguém me faltou ao respeito, porque eu também não falto. E estar na universidade, para os professores, alguém que só queria estudar e estava ali para estudar, esquecendo um pouco da vida académica, era mesmo para estudar, com aquela ansiedade de conseguir os seus objetivos e alimentar aquilo que eu queria, com esta dificuldade da distância e dos projetos que eu tinha profissionais para poder, e muitas vezes estava no café bombom, sentado a estudar, com os meus clientes a chatear-me a cabeça, esperem porque eu estou a estudar. Epá, isto só existe porque as pessoas me conheciam e eu não abdico das minhas raízes, e que o Toninho, para os amigos, vai ser sempre o Toninho, e será sempre, continuará a ser, e portanto é essa a imagem que eu quero sempre passar. O profissional está sempre lá, e portanto foram muitos anos de dificuldades, 5 anos de licenciatura, depois o mestrado e posteriormente o doutoramento, e foi algo que foi sempre crescendo em mim, pelas adversidades, pelo aquilo que eu ia conseguindo conquistar, e por tudo que eu conseguia ir realizando, a fazer tudo isto ao mesmo tempo. Era muito difícil, e eu hoje olho para trás orgulhoso, e a mensagem que eu passo a todos os jovens que me acompanham na minha vida profissional e académica é a minha experiência de vida, porque aí não abdico, foi o que aconteceu. Ninguém pode vir falar em adversidades porque eu passei por elas, e todos os meus colegas também, muitos deles eram trabalhadores estudantes e faziam este percurso comigo. O André Amorim, que sempre me acompanhou desde a licenciatura até ao doutoramento, o Chaves, Pedro Chaves, que me acompanhou, mais o Alex, e todos nós viemos aqui de Aveiro e fazíamos este percurso para a Maia. Portanto, hoje olhar para trás estou imensamente feliz, mas estou orgulhoso do meu trajeto. O doutoramento surge como um desafio diferente. Eu tinha estudado na minha licenciatura já a transição de carreira, e como eu tinha tido muitas dificuldades depois no meu final de carreira, porque eu do Beira-Mar passei para o Alba, do Alba para o Marialvas, terceira divisão, e depois caí nos distritais, e mais tarde, aos 32 anos, vim acabar na minha terra no Clube Estrela Azul, que é o clube do meu coração, da minha terra, que eu sinto muito orgulho, e foi aí que eu finalizei o meu processo. E portanto, para quem tinha tantos sonhos, depois de acabar no distrital, mas na minha terra, não senti grandes tristezas, mas apenas tentar perceber a todos os níveis o que é que os jogadores de futebol pensam sobre o abandonar a carreira. E estamos a falar dos jogadores não só do distrital, dos nacionais, mas todos os jogadores, os da elite, os das seleções nacionais, e aí sim foi o meu desafio, foi tentar perceber a nível da elite, do futebol português, da seleção nacional, se tinham passado pelos mesmos problemas que eu tinha passado, que era, e agora acabei a minha carreira, o que é que eu vou fazer amanhã? Eu não sei fazer mais nada. Felizmente eu já tinha feito este caminho profissional de gestor em várias áreas, conforme eu expliquei, mas o atleta, o jogador profissional, não vive para outra coisa que não para o alto rendimento, e esses muitas vezes têm problemas no final de carreira. Esse era o meu sonho também, estudar, e portanto eu
continuei esse caminho na investigação e fui para a Universidade da Beira Interior, para a Covilhã, com o André Amorim. Íamos os dois fazer aqueles quilómetros todos para tão longe, durante 6 anos, fazer investigação para depois mostrar ao mundo o que é que tínhamos investigado. Continuei sempre a fazer as coisas que eram algumas colaborações pontuais aqui na Junta de Freguesia de Cacia. Entretanto, o Sr. Casimiro, na altura estava lá, convidou-me para abraçar os projetos e fazendo coisas para a população de Cacia, e eu fui fazendo de uma forma diferente. Trabalhei também lá em cima no Centro Social e Paroquial de Cacia com os idosos e fui fazendo este trabalho não só com as crianças, mas também com os jovens e com os séniores, e estes mesmo séniores já numa fase descendente, diria eu. Só que eu fui fazendo as coisas com muita paixão e fui-me reinventando, digamos assim. Estas aulas que eu fui dando em parceria com outros trabalhos que me iam aparecendo, com as AECs, Atividades de Enriquecimento Curricular, a fazer o doutoramento, eu nunca parei e, portanto, recordo-me uma história muito gira, porque isto também não é só estar aqui a falar coisas sérias, é contar histórias giras. Eu estava a dar aulas no agrupamento de escolas de Cacia e estava no primeiro ciclo com os auxiliares da Dona Aida e com os professores da Quinta do Loureiro, e primeiro eu levava gomas e chicletes para os miúdos gostarem de mim. No fundo, fazia-lhes as vontades todas e brincava com eles. E eles faziam o que queriam de mim, com todo o respeito, obviamente, deixava-os brincar, que é hoje o mais importante para as crianças, é elas brincar através do exercício físico e das questões lúdicas, mas a brincadeira tem que estar sempre presente. E eles faziam, no fundo, essa parte do meu crescimento também, enquanto estava a fazer doutoramento. E recordo uma vez, eu tinha uma apresentação em inglês, conto isto muitas vezes, dizer à Dona Aida e aos professores que estavam lá, para irem para dentro da sala com as crianças do primeiro ciclo, porque eu tinha uma apresentação e tinha que treinar. Claro que as crianças não perceberam nada do que eu estava a falar, porque eu estava a falar em inglês, eles riam-se, mas muito concentrados, e no final disseram: "Oh, professor, a gente não percebeu nada, não faz mal, mas eu treinei para a minha apresentação que iria ter nessa semana." E, portanto, este caminhar em conjunto foi o meu crescimento também, nunca perder as minhas raízes, nunca perder aquilo que é a essência do nosso trabalho, a nossa responsabilidade, e fui fazendo este caminhar em conjunto até à minha defesa de tese, que aí sim também foi outro dia muito importante da minha vida, da minha família. Por falar na tese, esta é a minha outra marca da minha vida muito importante. A data 17 de maio de 2019 é o culminar, em termos académicos, do mais alto patamar, o realizado outro sonho, que foi através da investigação que me deu muito prazer e única em Portugal, que é estudar os jogadores de futebol de elite sobre o abandono de carreira. Portanto, tem 3 artigos escritos científicos sobre esta temática. O primeiro português fez esse estudo na área do abandono de carreira. Sentir que, ao ouvir os atletas, que muita gente só os conhece da televisão, acham que não têm problemas, que são pessoas acima dos outros, mas não, são pessoas de carne e osso, que têm problemas reais da vida real, que as pessoas nem imaginam. Muitos deles são conhecidos e são públicos porque deram a cara ou porque investiram mal nas suas carreiras, ou porque fizeram mal investimentos, ou porque tomaram más decisões. Muitas vezes só é conhecida a parte boa, e, portanto, ouvir 95 internacionais portugueses muito me orgulha, faz parte da minha vida, foi algo que me modificou também o meu pensamento, perceber que eu também, afinal, conseguia estar ao nível dos outros. E muitas vezes, nós achamos que, ou porque não acreditamos no nosso valor, ou porque os outros não nos valorizam, nós acabamos por não acreditar, e muitas pessoas têm tantas competências, são tão válidas e não exploram isso, não
tem medo de arriscar e isto faz com que eu ande para a frente e com que eu erre todos os dias, mas que faz parte do processo, o crescer, o aprender com o erro, o evoluir e, portanto, essa data fica na minha memória porque tive lá a minha família, tive lá os meus amigos, naquela data tive os meus orientadores ajudaram-me muito porque é muito importante a orientação, o Dr. Pedro Mendes, o Bruno Travassos, que foi o meu mentor, ainda hoje me ajuda como alguém que fez parte de um processo e que me ajudou a finalizar o professor Guedes Carvalho e, portanto, estas pessoas ajudaram-me a finalizar este processo. Claro que depois do doutoramento a minha vida modificou muito. Eu ainda consegui, em 2013, 2015, ter uma experiência no futebol profissional que eu pensava que iria outra vez enverdar por esse caminho, porque estar no Beira-Mar como preparador físico foi algo que me levou para outros patamares, pela experiência, pela responsabilidade. Foram 2 anos fantásticos, foram 2 anos que eu consegui mostrar o meu trabalho profissional, foi valorizado por todos, mas infelizmente em 2015 aquilo caiu porque foi a insolvência do Beira-Mar e eu fiquei desempregado, não consegui continuar essa carreira e daí, a partir daí sim, foi mesmo só focar-me na minha carreira académica e focar-me naquilo que eu conseguia controlar, que era a minha vida profissional, naquilo que ia fazendo em termos desportivos aqui na freguesia de Cacia, que eram convidados, no fundo, para assumir alguns projetos e conciliando um bocadinho, modificando a vida das pessoas, contribuindo com o meu conhecimento na área da atividade física e pronto, muitas vezes as pessoas perguntam-me: "Oh, Carapinheiro, então, mas o futebol, desististe?" Eu não desisti do futebol, eu conheço, todos os meus amigos são do futebol, muitos convidaram para alguns projetos que eu entendi que não eram viáveis porque era um risco demasiadamente grande para apostar as fichas todas no futebol profissional, porque é curto, porque depois pode correr menos bem e nós não temos rede por baixo, em segurança, e portanto depois de eu começar os outros projetos faz sentido a minha responsabilidade social, que é aquilo que eu costumo dizer, influenciar muita gente e ajudar muita gente. Eu já não posso negar que ajude e contribui para a melhoria da vida de muitas pessoas e, portanto, isso já não é só eu quero ou não quero, é a minha responsabilidade enquanto cidadão e portanto, eu consigo ver isso, consigo ver a necessidade que as pessoas têm e aqueles que me querem acompanhar vão ter comigo, pedem-me ajuda e eu estou sempre disponível. Depois falei nestas coisas com o Wilson, que está aqui à minha frente, que é um grande amigo, que ele não quer que eu fale dele. Ele tem feito alguns trabalhos comigo, foi um dos miúdos que eu vi crescer, que hoje tem filhos e portanto este crescimento faz parte das nossas vidas. Olhar para estas camisolas, estão apenas aqui algumas que representam a nossa freguesia de Cacia. Eu estou a abraçar com muito orgulho, eu visto as camisolas de Cacia com muito orgulho, principalmente estas duas de cima, que simbolizam, no fundo, o meu trabalho, a minha dedicação, a minha prestação, o meu contributo, com aquilo que eu humildemente estudei e aprendi, com a minha vida no terreno, mas também com a minha vida académica. Sei que muita gente tem orgulho em mim, porque me manifestam e me acompanham, me dizem na cara, e portanto isso só aumenta a minha responsabilidade. Eu não posso depois dizer que não sei, que ia se virar para o lado. Depois, este trabalho foi completado com um projeto que aconteceu no IXIA. O IXIA é um Instituto Superior Politécnico dentro da cidade de Aveiro, e eu sou, neste momento, com o Porfírio Ramos, também coordenador do curso de Gestão Desportiva, a convite do meu amigo Paulo Costa. Criámos um curso de Gestão Desportiva, um TESP, Quadro Europeu Nível 5, de proximidade, até porque não posso ir para muito longe. Já vai em 5 anos essa edição do curso. Temos as turmas cheias, temos muitos protocolos com
entidades daqui da região para albergar os nossos alunos que são estagiários nessas instituições e, portanto, temos este trabalho em conjunto também de responsabilização com as entidades esportivas. A Junta de Freguesia de Cacia começou antes do Nelson Santos, mas agora, nos últimos anos, os projetos, não só com o São Casimiro, mas também atualmente, enveredam várias pessoas, várias atividades, porque vão acontecendo, vamos evoluindo, vamos fazendo coisas que têm algum sucesso, outras não têm tanto, e nós reformulamos, reajustamos, e no fundo a minha vida tem sido sempre o reinventar de novas coisas. Tudo está interligado, eu sempre estive ligado ao desporto e ao futebol, à minha paixão, com a bola debaixo do braço, à minha infância, com a minha família e os meus amigos. Hoje continuamos exatamente igual, de uma forma diferente, um bocadinho mais velhos, mas as pessoas que fizerem, fazem parte das nossas vidas, são intocáveis e estão lá sempre presentes. E, portanto, a Junta de Freguesia de Cacia hoje permite que estes projetos, com muita gente a trabalhar à volta, a responsabilização e a forma como as associações, o associativismo, a forma como trabalham na freguesia, e aí mérito total a todas as associações da freguesia, porque trabalham de mãos juntas, quer seja a canoagem, o remo, a Procred, o SNAP, o Estrela Azul, os ranchos, as entidades culturais e desportivas estão de mãos dadas, e cada vez mais este trabalhar em conjunto faz sentido, porque só assim é que atrai novas possibilidades, novos projetos. E muitas vezes ligam-me de vários sítios e perguntam-me, eu costumo dizer isto, perguntam-me muitas vezes o que é que está a acontecer em Cacia. Mas o quê? De positivo, porque hoje em dia há uma envolvência muito grande com a comunidade, e eu sei que as pessoas muitas vezes, e com razão, por causa de problemas estruturais, que nunca está como nós queremos, obviamente que não, queremos sempre a melhoria das coisas, mas muita coisa foi feita, muita coisa foi melhorada, e as pessoas deveriam se agarrar mais às coisas positivas. E, portanto, quando me é solicitado o meu trabalho para estar presente não só naquilo que eu faço, que é a atividade física, com o treino funcional, eu tento sempre envolver atividades culturais. Estou-me a lembrar aqui que estas duas t-shirts foi a aula número 500, fizemos uma grande festa na Junta de Freguesia, convidando cantores, o João Claro, contando com David Jesus, com outros amigos meus, a Escola de Música, o Rancho, a Musidec, sempre envolvidos com entidades que nos possam acrescentar para fazermos diferentes. Até a entrevista que estamos aqui a fazer tentar ser diferente para que as pessoas possam sair da zona de conforto, ou, como diria o Bruno Seco, aumentar a zona de conforto. E, portanto, os projetos acabam por acontecer fruto de uma envolvência de todas estas pessoas que estão nas associações, nas coletividades, que são muito importantes, são elas que dinamizam tudo aquilo que acontece, e depois tudo o que acontece é o resultado do trabalho de muita gente invisível. Muitos não gostam de aparecer, não gostam de serem vistos, mas estão lá atrás, trabalham, dão o seu corpo ao manifesto, em prejuízo das suas famílias, dos amigos e da sua vida pessoal, para que a freguesia de Cacia desenvolva em todas as áreas que possa ser possível. Em 2017 surgiu o projeto do Bóssia, na freguesia de Cacia, um projeto inédito, que o Nelson desafiou-me ao Porfírio Ramos, com a companhia do nosso querido amigo Alfredo. Temos, desde essa altura até agora, organizado imensos torneios, tem passado por lá muita gente, e, portanto, a imagem daquilo que nós acreditamos na socialização das pessoas é um projeto inclusivo, um projeto adaptado, onde toda a gente, desde as crianças àquelas pessoas que têm necessidades educativas especiais e que têm algumas limitações físicas, participam, ou cenas. Portanto, no fundo, toda a gente passou lá.
nós temos uma particularidade que é depois também envolver, por exemplo, o agrupamento de escolas de Cacia, e quando fazemos torneios no pavilhão, onde envolvemos a comunidade educativa, os professores, os alunos. Isso acaba por melhorar e envolver mais pessoas nos projetos. Penso e tenho a certeza que ajuda a desenvolver as atividades, porque melhora a qualidade de vida das pessoas. As pessoas vão desenvolver as suas competências que principalmente os idosos vão perdendo, e portanto eu acho que isso é fantástico. E ter sempre, durante tantos anos, esta capacidade e resiliência de continuar com este caminho, com este sorriso, é fundamental. E portanto, motivar pessoas, desafiar pessoas, tirá-las da sua zona de conforto, faz parte também da nossa forma de estar. Mais recentemente, em 2019, mais um convite, mais um projeto, que é o Walking Football. Tem a ver com, como o próprio nome indica, o futebol a passo, adaptado também a pessoas com mais de 50 anos, homens e mulheres, aqui na parceria não só a Junta Freguesia de Cacia, mas também outros parceiros, como é o caso do Clube Estrela Azul, que nos cede as instalações para nós podermos treinar à terça-feira. O SNAP, sempre que não temos condições climatéricas para treinar, vamos para o pavilhão e, portanto, o SNAP é um dos nossos parceiros. E a Universidade de Sena de Cacia, o IDEC, também em parceria consegue aqui articular desta forma, neste projeto, uma vez mais, que nos dá imenso prazer, contribuir para que cada dia que passe, nós podemos melhorar, ajudar as pessoas, não só da freguesia, mas temos pessoas de fora, que Severo de Voga, que vêm treinar todas as semanas. Nós, neste momento, eu e o Porfírio Ramos, somos os coordenadores nacionais do Walking Football Portugal, a convite do nosso presidente Luís Jacob, que nos convidou para esta responsabilidade, que é ser os coordenadores nacionais do projeto. Portanto, a freguesia de Cacia, nestes motivos que eu referi, também está sempre que possível na linha da frente. Depois, não só estes projetos, mas também o treino funcional surge um bocadinho para dar resposta às pessoas que por este ou por aquele motivo não podem ou não querem ou não gostam dos ambientes que é um ginásio formal, ou porque não têm condições financeiras, ou porque não têm horários, ou porque não têm onde deixar os filhos, e pronto, procuraram-me e eu desenvolvi paralelamente a estes projetos um projeto individual que tem desde 2016 nesta área do treino funcional, porque eu já dei aulas na Junta da Freguesia para o tipo de pessoas, seria mais aquelas aulas que nós estávamos habituados, que me convidava, as aulas de ginástica, foi a minha tia que me convidou, para as pessoas, portanto fazemos tudo um pouco anarquicamente. Hoje não, hoje é um trabalho específico, que as pessoas que me procuram já sabem o que é que fazem. Temos muito material que nos foi oferecido também pela Junta, outro foi adquirido por nós, outro foram alguns alunos que compraram, e portanto eu estou toda a semana lá na Junta Freguesia, 2 horas por dia, e depois vão aparecendo outras coisas, nomeadamente outra aula de balance, que é só alongamentos. Tenho outra turma só de séniores para pessoas que também querem fazer este tipo de trabalho. No fundo é um reforço muscular, um trabalho de força, em circuito ou não só, com material ou sem material, e portanto as pessoas, na minha opinião, têm que ter acesso às coisas e depois decidirem, têm que ter opções para poder, eu costumo dizer que isto é para todos e de todos, isto não é só para alguns, e toda a gente merece e tem que ter uma oportunidade, e portanto cabe-nos a nós, que temos responsabilidades de oferecer, porque sabemos e somos competentes e temos habilitações para o fazer, para contribuir para a melhoria da vida, não só
física, mas acima de tudo mental e social. Isto é muito importante, as pessoas saírem do seu isolamento, saírem das suas vidas privadas, procurarem ajuda, não interessa que seja comigo, porque há outros projetos, há fisioterapeutas lá na Junta de Freguesia, com jovens, há outro tipo de aulas para outro tipo de pessoas, é fazer acontecer e no fundo não dizer que não tem oportunidade. E portanto, todas estas ofertas que a Freguesia de Cacia tem, vai ao encontro daquilo que é no fundo promover a atividade física e desportiva. A última, que já tem 3 anos, que são as caminhadas noturnas, até nisso são diferentes e portanto todas as sextas-feiras, toda a gente, todas as idades, com um percurso pré-definido por mim, com uma carrinha de apoio que vai sempre atrás de um grupo de pessoas, todas as sextas-feiras às 10 da noite, vamos para os campos, vamos para as zonas agrícolas, Baixo Voga, com percursos diferentes e fazemos sensivelmente 2 horas de caminhada com enorme sucesso. Muita gente de fora também nos vem procurar, porque é mais uma aventura que nós fazemos. No fundo, é viver, é tentarmos ser felizes, é darmos tudo aquilo que temos em todos os momentos possíveis e naquilo que nós conseguimos controlar, convidar as pessoas a estar connosco, oferecer daquilo que sabemos fazer e depois é que elas possam usufruir de tudo isto que Cacia tem dado e vai continuar a dar no futuro. Muitas ideias estão aí para poderem ser concretizadas, aproveitar aquilo que os outros têm de bom também para podermos fazer e melhorar a oferta em Cacia e no fundo eu queria partilhar convosco esta minha experiência, que é a minha vida de 58 anos, com aquilo que eu tenho feito nos últimos anos, mas no fundo perceber como é que eu comecei, qual foi o caminhar, aquilo que foi eu reinventar-me, porque as adversidades obrigaram-me a reinventar-me, estar preparado para que amanhã, se tiver que fazer outra coisa qualquer, eu vou fazer, não tenho problema nenhum e no fundo estar com pessoas, que é aquilo que eu gosto de estar e contribuir para que as pessoas sejam felizes assim como eu sou, juntamente com os meus amigos, com a minha família, com todos aqueles que se sentem bem comigo, eu também me sinto bem com eles. A mensagem que eu tenho para todos, claro que gostaria que as infraestruturas desportivas, culturais, sofressem cada vez mais melhoramentos e elas vão aparecendo. Claro que não é ao ritmo que nós gostaríamos que elas tivessem, que nós pudéssemos usufruir delas, mas mais rápido. Mas temos de ter noção, também na vida tenho aprendido que através da adversidade é lutar e procurar novas soluções. A certeza que eu tenho, porém, é que nós estamos rodeados de natureza, temos aqui coletividades que trabalham de uma forma altruísta e as condições naturais, quer que o rio nos proporciona com as coletividades do remo e da canoagem, quer as outras de proximidade aqui, também em Cacia, com os melhoramentos, poderíamos ainda ser melhores, até para que as crianças e os jovens e toda a população pudessem usufruir de condições estruturais para a melhoria da vida das pessoas. Mas também sinto que é nosso dever, que é nossa responsabilidade, podemos trabalhar em conjunto. E trabalhar em conjunto é ter ideias para desenvolver projetos, manifestá-las nos seus locais próprios, dizer que gostaríamos de fazer isto em prol da freguesia, criar eventos únicos do sucesso que fizessem as pessoas felizes, poder ajudar as pessoas por esta ou por aquela forma não têm acesso às coisas por falta de oportunidade, por falta de condições financeiras, pela idade, por tudo um pouco, que nós possamos, no fundo, não fazer de conta e assobiar para o lado,
mas abraçar com mérito, com responsabilidade, perguntar ao próximo se precisa de algo, dizer que estamos disponíveis, mostrar a nossa disponibilidade, mesmo não sendo na nossa área. Eu recordo-me o João Claro convidar-me para levar o treino funcional à apresentação de um CD dele. Claro que eu acho isto fascinante, podermos esta troca de experiências culturais, desportivas, sociais, fascinantes, porque é que nós temos de estar só naquele registro quando podemos fazer coisas diferentes porque temos uma ideia diferente. Até pode ser algo que para alguns não seja muito viável, mas às vezes uma fraca toca, como dizia um amigo meu, pode ser um bom coelho. Então nós podemos partir de uma ideia mais simples, mas depois ir desenvolver até chegar a algo muito concreto. Nós vemos nos outros sítios coisas fascinantes, a vários níveis. Nós somos capazes de fazer com pouco muito e, portanto, esse é o meu desafio. Para os jovens também, não sigam o meu exemplo no sentido errar, tentem errar o menos possível e, portanto, a escola, os amigos e a vida têm que estar de mãos dadas e, portanto, poder ter um plano B para seguir um rumo e não ter só deveres, direitos, mas também deveres, eu acho que é fundamental para os pais também não quererem só viver a vida dos filhos, permitam, se possível, deixem-nos brincar, deixem-nos errar, deixem-nos cair e em conjunto com eles então crescermos através do erro e da adversidade. Tenho a certeza que no futuro, se todos nós, que a ciência e não só, pudermos contribuir um bocadinho mais para o desenvolvimento de tudo isto que já existe e melhorar aquilo que está menos bem, que são muitas coisas, todos nós temos essa noção, todos juntos, em conjunto, no futuro, tenho a certeza que ainda nos vamos sentir mais orgulhosos de dizer que vestimos estas camisolas que estão aqui ao meu lado, com outras que ainda irão surgir, cativar novos jovens para vir para junto de nós e mais velhos. Portanto, no fundo é trabalhar todos em conjunto, de uma forma aberta, com muita paixão, com muita alegria. E para finalizar, além do agradecimento ao Wilson pela oportunidade e à Junta Freguesia exprimir aquilo que é a minha vida, os meus sentimentos, quem eu sou, quero que me vejam sempre assim, feliz, a fazer aquilo que mais gosto, a contribuir para a felicidade dos outros e o meu desejo é que cada um de nós e vocês em concreto sejam felizes, procurem ser originais, procurem dar o máximo que têm na vossa vida e sejam felizes, assim como eu também quero para mim e para os meus, no fundo, é aquilo que nós queremos para todos nós.